Todas as noites, por cerca de 8 horas, você se entrega de forma voluntária ao maior enigma da existência humana. Fecha os olhos e permite que sua consciência mergulhe em territórios misteriosos, territórios que a ciência moderna ainda hesita em explorar. Mas e se eu lhe dissesse que nesse período aparentemente silencioso e inerte, sua alma não descansa? Ela viaja. Ela empreende jornadas secretas que podem determinar o curso da sua vida desperta. Essas descobertas já foram feitas antes. Não por cientistas comuns, mas por visionários que ousaram atravessar os limites do conhecido. Descobertas tão perturbadoras que muitos preferiram ignorá-las, rotulando-as como delírios místicos de um sonhador excêntrico, pois tratavam de algo que abala as fundações da realidade. Um estado em que as leis ordinárias do mundo se dissolvem e a alma desperta para capacidades que a civilização moderna tentou suprimir. Um desses visionários foi Edgar Cayce. Ele documentou mais de 14.000 leituras psíquicas em estado de transe profundo, revelando verdades sobre a natureza da consciência que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre a vida. E, no entanto, vivemos em uma era de amnésia espiritual, reduzindo o sono à mera manutenção biológica, como se fosse apenas uma pausa necessária para o corpo. Ignoramos que, todas as noites, nossa alma atravessa dimensões onde tempo e espaço já não têm valor, onde a consciência se expande além da forma e da matéria. Perdemos a habilidade ancestral de lembrar e interpretar essas viagens. E com isso, vivemos apenas uma fração daquilo que realmente somos. Agora, prepare-se para mergulhar profundamente nos ensinamentos de Edgar Cayce e descobrir o que sua alma realmente experimenta enquanto seu corpo repousa. Você conhecerá os 3 níveis de consciência onírica, os seres que habitam esses planos sutis e, mais importante, aprenderá como se reconectar com essa sabedoria perdida que aguarda em silêncio dentro de você. O que está prestes a ouvir pode transformar radicalmente sua relação com o sono, com a consciência e com a sua própria natureza espiritual. Não se trata de fantasia New Age, mas de um conhecimento milenar, preservado por tradições ancestrais ao redor do mundo. Os antigos egípcios chamavam de Ka, os hindus de corpo sutil. Cayce descrevia como múltiplas camadas da consciência se desprendem durante o sono, libertando-se das correntes da matéria densa. A razão pela qual não lembramos dessas experiências está no condicionamento da mente racional moderna, treinada para rejeitar tudo aquilo que não se enquadra nos limites estreitos da lógica. Entre os relatos mais impressionantes, há o de uma mulher, aqui chamada de Margaret, que durante anos sonhou repetidas vezes que visitava uma biblioteca dourada. Nela, estudava com seres luminosos, recebendo ensinamentos que pareciam vir de outra esfera de realidade. No início, Margaret ignorou aqueles sonhos estranhos. Pareciam apenas imagens confusas, sem propósito. Porém, quando Edgar Cayce a orientou a prestar atenção aos detalhes, algo extraordinário começou a acontecer. Ela descobriu que não estava apenas sonhando. Estava recebendo conhecimentos específicos sobre cura, informações que jamais aprendera em sua vida desperta. Durante uma dessas experiências, Margaret viu diante de si uma fórmula para tratar uma condição rara que afligia seu próprio filho. Contra toda a lógica racional, ela decidiu preparar o remédio exatamente como havia visto em sua visão onírica. O resultado foi algo que deixou médicos perplexos. A cura foi completa, quase milagrosa. Margaret havia acessado o que Cayce chamava de bibliotecas akáshicas, repositórios universais de conhecimento que existem além do tempo e do espaço. Uma fonte de sabedoria infinita, disponível a qualquer alma capaz de atravessar o véu da consciência comum. Na modernidade, porém, essa capacidade ancestral foi atrofiada.
Reduzimos o sono a um simples desligar do corpo, um escape do mundo. Mas, na verdade, ele é um portal. Um portal para dimensões superiores que podem conter soluções para os dilemas mais profundos da sua vida. Quantas respostas já não foram oferecidas a você em sonhos, mas que você descartou como meras imagens sem sentido? Caice ensinava que há práticas simples que podem recuperar essa habilidade esquecida. Uma delas é manter um diário de sonhos ao lado da cama. Ao despertar, anote imediatamente tudo o que lembrar, mesmo fragmentos confusos. Esses pedaços aparentemente soltos podem revelar mensagens poderosas. Outra prática é formular uma pergunta específica antes de dormir, pedindo orientação. Sua alma pode retornar durante a noite com respostas que vão muito além do que sua mente consciente poderia imaginar. Segundo Caice, cada plano onírico corresponde a uma frequência vibratória diferente. No plano mais denso, a mente apenas reorganiza as experiências do dia como uma limpeza interna. No plano intermediário, é possível encontrar pessoas conhecidas e até mesmo comunicar-se com aqueles que já partiram. Mas no plano mais elevado, acessamos a sabedoria cósmica, a orientação espiritual direta, aquilo que pode transformar para sempre nossa compreensão da vida. A maioria das pessoas, no entanto, permanece presa ao primeiro nível. Suas vibrações emocionais e mentais estão densas demais para ascender. E ainda assim, os relatos de quem consegue atravessar são impressionantes. Caice descreveu o caso de um empresário cético que todas as noites encontrava em sonhos seu antigo mentor, já falecido. No início, desconfiado, ele decidiu colocar em prática os conselhos que recebia. Aos poucos, suas decisões empresariais tornaram-se extraordinariamente acertadas, quase como se tivesse informações privilegiadas do futuro. Em uma dessas experiências, o mentor o alertou sobre uma crise financeira específica que ocorreria em alguns meses. Seguindo a orientação, o empresário liquidou seus investimentos arriscados. Quando a crise finalmente se materializou, ele estava entre os poucos que não perderam sua fortuna. Como isso era possível? Caice explicava. O mentor havia acessado o plano mental coletivo, onde as tendências do futuro já existem como potenciais, aguardando se manifestar. E aqui está o ponto crucial. Na era atual, marcada por estímulos digitais incessantes, nossas mentes raramente se aquietam o suficiente para alcançar esses planos superiores. Passamos os dias imersos em ansiedade, raiva, desejos imediatistas, vibrações baixas que criam um ruído que nos desconecta das dimensões mais elevadas. A orientação de Caice era clara: evite conteúdos perturbadores antes de dormir. Isso sintoniza sua alma em frequências baixas e fecha o portal. Ao contrário, cultive serenidade, visualize luz, formule intenções de cura. Ele afirmava que durante o sono profundo, a alma não apenas viaja, ela pode acessar memórias de vidas passadas e até vislumbrar potenciais futuros. Pois no plano espiritual, o tempo não é linear, mas circular. Passado, presente e futuro coexistem simultaneamente, como diferentes páginas de um mesmo livro. Essa é a razão por trás de sonhos proféticos, ou da estranha capacidade que algumas pessoas têm de prever eventos antes que eles aconteçam. Caice também ensinava que traumas não resolvidos de vidas anteriores frequentemente se manifestam como pesadelos recorrentes, e que a cura verdadeira só ocorre quando há consciência. Um de seus relatos mais impressionantes envolveu uma criança que sofria de fobias inexplicáveis e pesadelos violentos. Em transe, Caice revelou que ela estava revivendo a memória de uma vida anterior, na qual havia morrido em um incêndio. Orientados por ele, os pais conversaram com a criança sobre essas lembranças, oferecendo acolhimento e amor, e realizaram uma cerimônia simbólica de cura.
O resultado foi surpreendente. Os pesadelos cessaram completamente. A alma da criança havia processado e liberado o trauma, não através da repressão, mas através do reconhecimento consciente. E aqui está uma verdade profunda. Muitos dos nossos medos irracionais, bloqueios e padrões destrutivos podem ser ecos de experiências de outras existências. O sono é o momento em que podemos acessar essas feridas ancestrais e, com intenção e consciência, curá-las. Pergunte a si mesmo: o que seus sonhos estão tentando lhe ensinar? O que eles querem curar? Antes de dormir, pratique visualizações de luz e perdão. Envie amor para todas as versões de si mesmo ao longo do tempo. Até aqui, estabelecemos os pilares fundamentais da experiência onírica. Edgar Cayce nos mostrou que a alma viaja por planos dimensionais, que pode acessar níveis distintos de consciência e que, no mundo espiritual, o tempo não obedece às mesmas leis que governam a matéria. Mas até aqui, tudo o que vimos eram apenas revelações introdutórias. Edgar Cayce foi muito além dessas descobertas iniciais. E agora, ao atravessar esse próximo portal de conhecimento, devo alertar você. O território que vamos explorar é profundo e potencialmente perturbador. As próximas revelações não tratam apenas das capacidades da alma durante o sono, mas das entidades e forças que habitam esses reinos invisíveis, algumas benevolentes, outras nem tanto. Se você acredita que o mundo espiritual é apenas um lugar de paz e luz perpétuas, prepare-se para uma visão muito mais complexa da realidade. Cayce alertava sobre a existência dos chamados guardiões do limiar, entidades que testam a alma humana em suas jornadas oníricas. Não se trata de monstros malignos, mas de filtros cósmicos. Eles funcionam como portais vivos, que determinam se a alma está pronta ou não para acessar planos superiores. Reconhecem imediatamente quando alguém carrega medo, ódio ou ganância e bloqueiam sua entrada em dimensões onde tais energias poderiam causar destruição. É, de fato, um sistema de segurança universal. E aqui está o detalhe mais impressionante. Muitos dos pesadelos que interpretamos como simples terrores noturnos podem, na verdade, ser testes administrados por esses guardiões. Eles apresentam nossos medos mais profundos em cenários oníricos, apenas para avaliar nossa maturidade espiritual. Cayce relatou o caso de um homem que, durante anos, era perseguido em sonhos por uma figura sombria que o aterrorizava implacavelmente. Nada que fizesse o fazia escapar, mas em transe, Cayce revelou a verdade. Aquela figura não era um inimigo, era um guardião. A orientação foi clara. Em vez de fugir, o homem deveria confrontá-lo com coragem, com amor e perguntar: o que você deseja me ensinar? Na primeira vez em que ousou seguir essa instrução, algo extraordinário aconteceu. A figura sombria se transformou diante dele em um mentor luminoso, que passou a guiá-lo por templos de sabedoria cósmica. O monstro, na verdade, era sua própria alma superior, testando se ele estava pronto para receber ensinamentos avançados. Pense sobre isso. Quantos pesadelos em sua vida podem ter sido, na verdade, portas para a iniciação espiritual? Na era moderna, muitas pessoas recorrem a medicamentos para suprimir pesadelos, sem perceber que podem estar interrompendo testes essenciais para a evolução da alma. Ao evitar o confronto com os medos oníricos, perdem oportunidades de crescimento espiritual. A técnica de Cayce era simples. Diante de um pesadelo, pratique o confronto consciente. Pergunte: o que você está tentando me mostrar? Qual lição devo aprender aqui? Mas Cayce também advertiu sobre algo ainda mais delicado: as entidades de baixa vibração. Essas não são demônios no sentido religioso, mas formas de consciência parasitárias. Elas existem em frequências inferiores e se alimentam de energia humana.
São atraídas por estados emocionais densos, raiva, vício, ressentimento, desespero. Assim como moscas são atraídas pela decomposição, essas entidades são atraídas pela dor. Durante o sono, quando as defesas da mente estão enfraquecidas, elas podem se conectar e sugar vitalidade, perpetuando padrões destrutivos na vida desperta. Kayce relatou o caso de uma mulher que sofria de depressão severa e insônia crônica. Em leitura, ele revelou que ela havia atraído múltiplas entidades parasitárias, alimentadas por anos de amargura e ressentimento após uma traição conjugal. Essas forças a mantinham presa em sonhos carregados de raiva e desespero, criando um ciclo vicioso de esgotamento e sofrimento. A cura exigiu não apenas práticas de purificação e mudanças alimentares, mas, sobretudo, um trabalho profundo de perdão e transmutação emocional. Quando finalmente ela liberou o ressentimento e escolheu praticar o amor incondicional, as entidades perderam sua fonte de alimento. Elas se desconectaram naturalmente. A energia vital da mulher retornou. Os pesadelos cessaram. Esse ensinamento é crucial para os nossos dias. Em uma era saturada por negatividade midiática, vícios digitais e redes sociais alimentadas por raiva, muitos criam sem perceber campos magnéticos que atraem tais influências parasitárias. O consumo compulsivo de notícias perturbadoras, o entretenimento violento, o hábito de cultivar rancor, tudo isso abre brechas para energias que drenam sua força vital. A chave, segundo Kayce, é vibrar em frequências elevadas. Emoções como gratidão, compaixão e amor criam uma barreira natural contra essas entidades. Elas simplesmente não conseguem penetrar um campo de alta vibração. O sono, portanto, não é apenas descanso, ele é um campo de treinamento, um laboratório da alma. Um espaço vivo, onde podemos não apenas receber sabedoria, mas também compreender as consequências kármicas de nossas ações e os testes que precisamos enfrentar para avançar em nossa jornada espiritual. Todas as vezes que a alma tem acesso a esse plano sutil, ela carrega consigo uma responsabilidade cósmica imensa. Pois ali, diante da vastidão, a consciência desperta para algo que dificilmente conseguimos compreender no estado comum de vigília. A percepção cristalina de como cada escolha, cada pensamento e cada gesto repercute na teia infinita da existência. Muitos, ao se depararem com essa visão arrebatadora, experimentam aquilo que Edgar Cayce descrevia como a humildade cósmica. Um estado em que a alma se reconhece simultaneamente ínfima diante da grandeza do infinito e, ao mesmo tempo, indispensável no grande plano divino. Cayce relatou com emoção viva sua primeira experiência consciente de acesso aos registros akáshicos durante um sono profundo. Ele se viu em uma sala interminável, onde prateleiras se perdiam no horizonte, repletas de livros dourados. Cada volume continha a história completa de uma alma, atravessando todas as suas encarnações. Ao abrir um desses livros, Cayce não apenas leu, mas viveu instantaneamente toda a jornada daquela alma, suas dores, suas alegrias, suas quedas e aprendizados acumulados ao longo de milênios. A experiência foi tão intensa que, ao despertar, ele chorava convulsivamente, transformado pela profunda compreensão da interconexão que une todos os seres. Foi a partir desse momento que Cayce entendeu o verdadeiro significado de seu dom. Suas leituras psíquicas não eram um capricho de clarividência, mas a capacidade de acessar conscientemente essa biblioteca cósmica para auxiliar outras almas em seu crescimento espiritual. Ele percebeu que, em nossa era de individualismo extremo, havíamos perdido a noção de que cada ato, por menor que pareça, cria ondas que reverberam por toda a humanidade. O acesso consciente aos registros durante o sono é capaz de despertar essa percepção esquecida.
Pessoas que antes viviam centradas apenas em si mesmas descobrem, de repente, a grandiosidade de um chamado universal. O ego se dissolve e surge no lugar uma compaixão profunda, inabalável, que transforma radicalmente a maneira de viver. Cayce recomendava uma prática simples, mas poderosa, a revisão diária da vida. Antes de dormir, examinar com honestidade absoluta cada ação do dia, reconhecendo as consequências energéticas que ela gerou. Essa prática não era apenas um exercício moral, mas um treinamento para reconectar a mente ao campo cósmico de registros, afinando a alma para acessar níveis mais elevados durante o sono. Ele também profetizou algo ainda mais surpreendente. Segundo suas visões, a humanidade está às portas de uma nova era, um limiar de evolução consciencial coletiva. As habilidades espirituais, adormecidas por milênios, começarão a florescer naturalmente, e o primeiro terreno desse despertar será justamente o mundo dos sonhos. As gerações futuras, dizia Cayce, nascerão com capacidades inéditas para nossa compreensão atual. Crianças que lembrarão com clareza de vidas passadas, outras que se comunicarão naturalmente com seres espirituais durante o sono. Haverá aquelas que trarão desde cedo a habilidade de decodificar seus sonhos com lucidez e até de orientar pais e mestres a partir das revelações recebidas em outros planos. Ele via uma época em que escolas ensinariam interpretação de sonhos como disciplina fundamental, lado a lado com matemática e história. Médicos, por sua vez, utilizariam informações obtidas em sonhos lúcidos para diagnósticos mais precisos e tratamentos inovadores. E líderes mundiais, atentos à voz interior, tomariam decisões cruciais para a humanidade, não apenas com base em conselhos políticos, mas em revelações recebidas em estados de consciência expandida. E o mais impressionante, Cayce afirmava que essa transformação não chegaria com estrondo, mas em silêncio. Surgiria primeiro em indivíduos isolados que redescobririam suas capacidades ocultas. Depois, formariam redes invisíveis de sonhadores conscientes espalhados pelo mundo. Uma rede viva, pulsante, que gradualmente influenciaria o rumo da humanidade, iluminando escolhas coletivas e restaurando a sabedoria espiritual esquecida. E veja bem, vivemos exatamente no tempo que ele previu. O interesse crescente por espiritualidade, por técnicas de sonho lúcido e práticas meditativas não é acaso, é sinal de que o despertar já começou. Cada pessoa que hoje valoriza e registra seus sonhos está, sem perceber, colaborando para mapear os novos territórios da consciência humana. Não estamos diante de um vazio quando adormecemos. O sono é um portal sagrado, onde a alma empreende viagens grandiosas por planos dimensionais. Nele, aprendemos que podemos transcender os limites do corpo físico, curar feridas antigas, atravessar os véus da memória e reencontrar fragmentos perdidos de nós mesmos. Descobrimos que esse território não é caótico, mas habitado por guardiões cósmicos que testam nossa maturidade espiritual, por forças parasitárias que se alimentam de nossas sombras e por bibliotecas de luz, onde repousa a sabedoria universal. E mais do que isso, entendemos que Cayce não nos deixou apenas relatos fascinantes sobre sonhos, mas um verdadeiro mapa para a próxima fase da evolução humana. Estamos caminhando para uma era em que as fronteiras entre o físico e o espiritual não terão mais sentido. Uma era em que o ser humano será finalmente reconhecido, não apenas como corpo, mas como um ser multidimensional, capaz de transitar entre mundos visíveis e invisíveis, compreendendo sua verdadeira natureza. Mas junto dessa revelação, surge também um chamado à responsabilidade. Quanto mais você desperta para essas realidades ocultas, mais responsável se torna pelo uso consciente de suas capacidades expandidas. Os dons espirituais não são brinquedos, nem ferramentas para alimentar o ego,
ou manipular a vontade dos outros. Eles são chaves sagradas, entregues àqueles que compreendem que o verdadeiro poder não está no domínio sobre os outros, mas na cura, na compaixão e no serviço ao bem maior. Edgar Cayce dedicou toda a sua vida para mostrar que os talentos espirituais existem para orientar, elevar e restaurar a humanidade. Ele nos ensinou que cada dom, cada visão, cada acesso ao invisível deve nascer da humildade e ser guiado pelo amor incondicional. Se você escolher trilhar esse caminho, que seja com reverência, com coragem e com um compromisso inabalável com a verdade, lembre-se, cada noite é uma nova iniciação. Cada vez que seus olhos se fecham e o corpo repousa, sua alma inicia viagens grandiosas que esperam apenas que você desperte a consciência para percebê-las. Talvez você nunca tenha reparado, mas enquanto dorme, universos inteiros se abrem diante de você. Sonhos que parecem simples podem ser mensagens codificadas, encontros com mestres, visitas a bibliotecas cósmicas, testes de coragem ou até mesmo curas profundas. O que falta não é experiência, mas atenção. Sua alma já viaja. O que falta é você reconhecer o valor dessas jornadas. Por isso, quero convidar você a compartilhar. Nos comentários diga, qual dessas revelações mais ressoou em seu coração? Qual experiência onírica marcou sua vida e deixou a sensação de que havia algo muito maior acontecendo além de um simples sonho? Juntos, ao trocar nossas experiências, estamos mapeando os territórios invisíveis da consciência humana e reconstruindo uma sabedoria que a civilização moderna tentou esquecer. E se esta jornada pelos mistérios da alma despertou em você o desejo de ir mais fundo, de continuar explorando segredos que podem transformar não apenas a sua vida individual, mas contribuir para o despertar coletivo da humanidade, então inscreva-se neste canal. Essa é a nossa missão: trazer à luz conhecimentos esquecidos que podem relembrar cada um de nós de quem realmente somos. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu interior clama por mais, por uma verdade mais pura, uma consciência mais desperta e uma conexão mais íntima com o invisível que dá forma ao visível. E agora eu quero te entregar algo que vai expandir ainda mais sua consciência. Prepare-se para dar um passo além. Apresento a você o Mapa do Eu Superior. Um e-book poderoso, nascido das minhas experiências mais intensas e verdadeiras. Ele reúne práticas, insights e chaves mentais que vão te conduzir por um caminho de clareza, presença e despertar interior. Mas não para por aí. Ao adquirir o livro, você ganhará acesso gratuito à Biblioteca Sagrada, um acervo digital exclusivo com livros raros, proibidos e removidos da nossa história. Obras ocultas que revelam o que por séculos foi escondido da humanidade e que agora estão ao seu alcance. Esse mapa não é apenas um livro, é uma ferramenta de transformação. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso é um sinal. Você está pronto para elevar percepção e assumir o controle da sua própria realidade. Clique agora no link do comentário fixado e mergulhe nessa jornada de autoconhecimento com coragem, foco e consciência. E não pare por aqui. Selecionei 2 vídeos essenciais que expandem ainda mais tudo o que vimos hoje. Escolha um deles e continue explorando as camadas mais profundas do seu ser. Lembre-se, a verdade não está nos ruídos do mundo, mas na voz silenciosa da consciência que desperta.